A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o professor Juliano Fraga e nós iremos tratar sobre um tema importante para aqueles que esmeram na área da pregação do Evangelho, aquela ordenança que Jesus nos colocou de ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Nós vamos falar sobre homilética. Este termo é derivado do grego homilos, que significa multidão, assembleia do povo. Derivando assim outro termo, que é homilia, ou pequeno discurso do verbo homileu, que significa conversar. Logo, o termo grego homilia significa um discurso com a finalidade de convencer e agradar. Portanto, a homilética significa a arte de pregar. A arte de falar em público nasceu na Grécia Antiga com o nome de retórica. O cristianismo passou a usar essa arte como meio de pregação, que no século XVII passou a ser chamada então de homilética. Qual é o objetivo primordial da homilética? O principal objetivo da homilética, desde o seu remoto princípio, foi orientar pregadores na dissertação de suas prédicas e, ao mesmo tempo, fazer com que os mesmos adquiram princípios gerais corretos e também despertá-los a terem ideia dos erros e falhas que acontecem no meio em geral. É nisso que a homilética vai trabalhar. Duas obrigações acontecem na exposição de um texto que os pregadores precisam entender. A primeira obrigação é a fidelidade ao texto bíblico. Você e eu precisamos aceitar a disciplina de nos colocar dentro da situação dos autores bíblicos, sua história, geografia, cultura e linguagem. Se negarmos essa tarefa e esta fidelidade, de realizarmos de um modo relaxado ou indiferente, isso será indesculpável para o pregador. Isso expressa desprezo pela maneira que Deus escolheu para falar ao mundo. Lembre-se, estamos lidando com um texto inspirado por Deus. A segunda obrigação do pregador é a sensibilidade com o mundo moderno. Embora Deus tenha falado em um mundo antigo, em suas línguas e culturas, ele pretendeu que sua palavra fosse para todas as pessoas e épocas, de todas as culturas, incluindo nós, no começo do século XXI, em que nos chamou para viver. Portanto, o expositor bíblico é mais do que um exegeta. O exegeta, ele explica o significado original do texto. Já o expositor vai adiante e aplica isso ao mundo moderno. Precisamos nos esforçar para entender o mundo em que Deus nos chamou para viver, pois ele está mudando rapidamente. O pregador precisa sentir sua dor, sua desorientação e seu desespero. Tudo isso é parte de nossa sensibilidade cristã, na compaixão pelo mundo moderno. Aqui, portanto, está nossa obrigação dupla como expositores bíblicos: esclarecer o texto inspirado das Escrituras, tanto com fidelidade ao mundo antigo, quanto com a sensibilidade para com o mundo moderno. Nós vamos falar sobre um milagre que acontece também na pregação. A pregação bíblica é um milagre duplo. Por quê? O primeiro milagre é porque Deus vai usar um homem imperfeito, pecador e cheio de defeitos para transmitir algo que é perfeito, infalível, a saber, a palavra de Deus. Trata-se de um ser perfeito, usando um ser imperfeito como porta-voz. Só o milagre pode tornar isso possível. Nós vamos agora tratar de algumas definições que envolvem essa matéria, tá ok? Por exemplo, discurso. O que é o discurso? É um conjunto de frases ordenadas faladas em público. A oratória. O que vem a ser então a oratória? É a arte de falar em público. Algumas pessoas confundem, por exemplo, oratória, eloquência, retórica, com a ideia de que o pregador precisa falar rapidamente. Isso não tem nada a ver com oratória, com retórica e nem com eloquência. O pregador pode falar paulatinamente, tá ok? E ser um homem com elegância no falar, que tem uma boa retórica. Por exemplo, a retórica é um conjunto de regras relativas à eloquência. Significa a arte de falar bem, tá ok? Então, qual é a ideia que nós temos sobre retórica? Nós temos que ter regras e princípios na hora da pregação. Algumas pessoas, quando estão ministrando a palavra, por exemplo, por falta de conhecimento, nas lacunas de uma frase,
elas preenchem, por exemplo, com glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Já a retórica vai trabalhar nisso. Nós temos que ser regrados na área da pregação bíblica. Essas lacunas não podem existir e nem serem preenchidas por cacuetes de pregadores, por jargões, por exemplo. Deve ser preenchida com conteúdo bíblico. Por isso que a retórica vai trabalhar com as regras que nós devemos ter na hora de externar uma pregação bíblica. Nós devemos também contar na hora da homilética com a exegese. A exegese é uma análise, interpretação ou explicação detalhada e cuidadosa de uma obra, um texto, uma palavra, uma expressão. Etimologicamente, esse termo se originou a partir do grego exegeses, que significa interpretação, tradução ou tirar para fora os fatos. Diferente, por exemplo, de exegese. A exegese é colocar dentro do texto aquilo que o texto não quer dizer. Já a exegese é tirar para fora. Qual é a importância então dessa matéria da homilética? A homilética então é a arte de pregar. Nós já entendemos isso. Deve ser considerada a mais nobre tarefa existente na terra. O próprio Jesus Cristo, em Lucas 16, ele disse: "Ide, pregai o evangelho". Quando a homilética é observada e aplicada, proporciona-se ao ouvinte uma melhor compreensão do texto. A observação da homilética traz a orientação ao orador. Por exemplo, a eloquência é um termo derivado do latim eloquentia, que significa elegância no falar, falar bem, ou seja, garantir o sucesso de sua comunicação, capacidade de convencer aquele que te ouve. É a soma das qualidades do pregador. Não entenda isso como gritaria, pularia, pancadaria no púlpito. A elocução é o meio mais comum para a comunicação. Portanto, deve-se observar o seguinte: a voz do pregador. A voz é o principal aspecto de um discurso, audível para que todos possam ouvir. Não confunda gritos com unção. A voz tem que ser também entendível. Todos devem entender. Você deve pronunciar claramente as palavras. Pontuações, acentuações, tudo isso é válido. O vocabulário do pregador, a quantidade de palavras que nós conhecemos, deve ser fácil de falar, comum a todos, de fácil compreensão. Saber também o significado delas. Devemos no púlpito evitar gírias, linguagens incorretas, ilustrações impróprias. Algumas regras de eloquência nós devemos entender. Por exemplo, procurar ler o mais que puder sobre o assunto a ser exposto. Conhecimento do público, o ouvinte. Procurar saber o tipo de reunião e o nível dos ouvintes. Seriedade, pois o orador não é um animador de plateia. Ser objetivo na sua mensagem. Claro, para não causar nos ouvintes o desinteresse. Utilizar uma linguagem bíblica. Evitar o pronome eu e sim o pronome nós. A postura do orador também é muito importante. Deve saber comportar-se em um púlpito ou tribuna. A sua postura pode ajudar ou também ela pode atrapalhar a sua exposição bíblica. A fisionomia é muito importante, pois transmite os nossos sentimentos. Vejamos, ficar em posição de nobre atitude, olhar para os ouvintes. Alguns pregadores, quando irão ministrar, eles focam somente em uma pessoa. Isso pode constranger. Você não deve demonstrar rigidez e nem nervosismo. Por exemplo, existem pregadores que quando vão ministrar, eles demonstram claramente que estão nervosos. Isto pode causar desinteresse àquele que te ouve. Outro ponto importante, você como pregador não deve desabafar problemas na hora da mensagem. Lembre-se que existem pessoas que querem sair dali abençoados, fortes espiritualmente. Você não pode, na hora da ministração, por exemplo, contar problemas, dizer que sua vida não está fácil e colocar seus problemas no púlpito.
Aquele que te ouve pode pegar as coisas dele e ir embora e dizer assim: a minha vida está melhor que a do pregador. Lembre-se, pode estar faltando alguma coisa dentro da sua casa, mas você tem que pregar para aquele que te ouve que Jesus Cristo é a provisão. Você tem que crer naquilo que você prega. Evitar também exagero nos gestos. Existem pessoas que gesticulam muito e falam pouco. Outras falam muito, mas gesticula quase nada, coloca a mão no bolso. Isso causa desinteresse também àquele que está te ouvindo. Não demonstrar indisposição àqueles que te ouvem. Evitar leituras prolongadas. Por exemplo, você saudou a igreja e você vai ler um texto. Procure ler pelo menos 4 versículos no máximo. Existem pessoas que leem mais ou menos um capítulo todo com 27 versículos. Isto não é bom, isso cansa. Lembre-se, o primeiro contato seu com a igreja é o momento em que a igreja vai te conhecer e entender que virá coisa boa para frente. Sempre preocupado com a sua indumentária, cores, por exemplo, gravata. Procure estar com a roupa bem passada, cabelos penteados. Isso melhora a aparência do pregador. Lembre-se, você é um ministro do evangelho. Evite chavões. A grande massa evangélica produz certas gírias, chavões que circulam no meio do povo, como um axioma teológico. Cabe ao pregador fugir dessas expressões inócuas. Lembre-se que existem muitos ouvintes e estão atentos, esperando receber alguma coisa boa da parte de Deus. E isto através de você. Vamos falar agora sobre as características de um bom sermão. O sermão é caracterizado como um bom sermão, não pela sua extensão e nem mesmo pelas virtudes do pregador, sejam elas intelectuais ou morais, mas pelas qualidades do sermão. A primeira qualidade do sermão é a unção. Todo sermão deve ser inspirado divinamente. Um sermão sem unção, ainda que tenha uma excelente estrutura, não apresentará poder para a conversão, consolação e edificação. Devemos lembrar que ao transmitir um sermão, estamos transmitindo não conhecimento humano, mas a palavra de Deus. E esta é a única que penetra até a divisão da alma e espírito. Portanto, é fundamental a unção. Quando Paulo está em Tessalônica e ele vai pregar um sermão, ele ficou 21 dias naquela cidade. Foram dias suficientes para inaugurar uma igreja. Em 21 dias, 3 sábados. O que tinha na pregação de Paulo que fez toda a diferença na cidade de Tessalônica? Em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 1, versículo de número 5, diz assim: porque o nosso evangelho não foi somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita convicção, como bem sabeis que fomos entre vós por amor de vós. 4 coisas eram fundamentais no sermão de Paulo. Primeiro, poder. Segundo, no Espírito, em convicção. Paulo acreditava no que pregava e por amor às almas. O segundo ponto importante, como característica de um bom sermão, é a fidelidade textual. A fidelidade textual é importante, visto que os ouvintes estão atentos ao texto de referência ou ao tema escolhido. Existem pregadores que tomam um texto como referência e depois esquecem dele. Por exemplo, você vai falar sobre a fé de Abraão, um sermão expositivo. E de repente você começa a discorrer acerca da cura da mulher do fluxo de sangue. Aí você entra no reinado de Saul, em Samuel, e vai tratar sobre 3 pontos que fizeram com que Saul perdesse o reinado e também a presença de Deus. E aí finaliza no livro do Apocalipse falando sobre novos céus e nova terra. Observe que ocorreu um erro. Não houve uma fidelidade textual. E aqueles que estavam lhe ouvindo estavam esperando o assunto que era sobre fé. O terceiro ponto importante como qualidade de um bom sermão é a unidade. Todo sermão tem um objetivo a ser alcançado. O seu conteúdo deve convergir para um único alvo. Há sermões que são como uma colcha de retalho, uma verdadeira miscelânea de assuntos, ideias e também ensinos. Outro ponto importante para o pregador que quer colher resultados através da sua mensagem é recolher o material.
Quase toda pesquisa serve como base para sermões. Todavia, é uma verdade incontestável que quanto mais instrução tem uma pessoa, mais condições para preparar e apresentar sermões. Toda pessoa que deseja ocupar-se na obra do Senhor, e especialmente falar diante do público, deve formar paulatinamente uma biblioteca, segundo, claro, suas capacidades mentais e também, lógico, financeiras. Os 4 primeiros livros a serem adquiridos e que devem servir como base para a sua biblioteca, fica a dica: uma Bíblia de estudo, dicionário bíblico, concordância e também um comentário bíblico. Depois de adquirir estes, você poderá sim adquirir outros. Então, Bíblia de estudo, mas também Bíblias em diversas traduções. Isto é muito importante para que você possa exercer o seu ministério de pregador com excelência. Uma outra questão importante é como ser ouvido. Como dominar profundamente 4 fundamentos tão esquecidos da boa comunicação. Você primeiro, quando for ministrar a palavra, tem que estabelecer uma atmosfera amigável. Em grande medida, a atmosfera que estabelecemos determina quanto o nosso sermão será eficiente. A atmosfera é criada tanto por nossas mensagens verbais, quanto por nossas mensagens, por exemplo, não verbais. Isto é muito importante quando a igreja olha para você e percebe como você se coloca diante dela. Se realmente você tem amor por aquelas almas. Nunca pregue um sermão ou comece uma mensagem com indiferença àqueles que te ouvem. Procure estabelecer essa atmosfera amigável durante o culto. O segundo ponto importante: encoraje a participação daqueles que te ouvem e não somente a observação. Outro modo em que podemos melhorar é lembrar que nosso objetivo não é simplesmente ter uma plateia de pessoas sentadas calmamente enquanto falamos, mas queremos que elas ocupem sua mente com o nosso tema. O que mais podemos então fazer para encorajar a participação dessas pessoas? Não necessariamente providenciar o entretenimento. Se as pessoas só estão prestando atenção porque estão esperando a próxima história ou a próxima piada, eu me transformo então num animador de plateia. Meu objetivo não é que as pessoas digam: nossa, você é um grande pregador ou um grande orador, porque eu percebi então que eu fracassei. Se essas pessoas estão conscientes de minha habilidade de falar, elas somente me veem como orador. Elas então não participaram. Meu objetivo é despertar essas pessoas, para que pelo menos no final do culto elas digam: Juliano, que boa essa mensagem, mas também alcançou em minha vida coisas que eu não imaginei. Me despertou para as outras, me renovou, me avivou. Então, sinto que a palavra alavancou a vida daqueles que me ouvem. Terceiro, mostre que você é confiável. Mantenha uma vigilância constante em minha credibilidade. Preciso praticar então o que eu prego. A menos que eu possa confiar em mim, quanto faço uma afirmação, não a faço. Por exemplo, Oséias no capítulo de número 1, Deus pediu para ele se casar com uma prostituta chamada Gomer. O que Deus queria mostrar para Oséias? Você, Oséias, precisa sentir o que eu sinto. Todo pregador precisa sentir o que Deus sente. Como Deus se sentia? Israel o amava de dia, mas à noite se prostituía. Oséias se casa com uma prostituta e aconteceria a mesma coisa. De dia ela estaria com Oséias, mas à noite ela estaria em prostituição. Oséias sentiu o que era ser traído. Todo pregador, quando for ministrar a palavra, ele precisa sentir a igreja, sentir a necessidade da igreja. E isto é muito importante. Neste bloco, nós vamos entender como preparar um sermão. Primeiro ponto é descobrir o pensamento central. O pensamento central é a mensagem, ou seja, é o tema. Sempre procurar definir o tema no sentido positivo. Exemplo: será que existe Deus? É um tema indesejado, pois suscita mais dúvida do que fé. Como ser curado? É um tema sugestivo, pois fortifica a fé daqueles que te ouvem. Em alguns casos, o pregador fala título, que é o tema da pregação. Outras vezes não é necessário.
porém no esboço é aconselhável colocar. Exemplo, você escolheu um texto, você orou, e aí a homilética não vai explicar para você como se faz isso. Tem pessoas que estão dirigindo, outras estão orando, outras estão até já na cama para dormir e receber uma mensagem de Deus. E aí ele lê o texto e realmente é este texto que o pregador vai usar para que na noite, no culto, ele possa externar esse seu sermão. Não é obrigatório que diante daqueles que te ouvem, você diga, o tema da minha mensagem é este. Mas pelo menos a sua mensagem tem que ter um tema. Mesmo que seja dentro de você, em seu coração. Porque é neste tema que você vai percorrer a sua mensagem. Fica a dica. Com este tema, você não correrá o risco, por exemplo, de se perder na sua mensagem e fugir do foco ou do objetivo. O orador deve ser um homem de Deus e que possui a mensagem de Deus, e esta deve ter como fontes as Sagradas Escrituras. Um ponto importante na hora da pregação, você tem um texto, mas você deve ter também então um tema. E nós devemos preparar a introdução. A introdução é o início da pregação. O ideal é que a introdução seja algo que prenda logo a atenção dos ouvintes, despertando-lhes o interesse para o restante da mensagem. Pode até começar com uma ilustração, não acho viável. Um relato interessante, porém, sempre ligado ao tema do sermão, às vezes é bem aceito. Então a introdução da mensagem, ela é o primeiro ponto de contato. Quando eu era criança e eu iria assistir um filme, por exemplo, o que me chamava a atenção e me levava para assisti-lo era o trailer do filme. A introdução é mais ou menos isso. Você vai transmitir para a igreja, na introdução, que é rápida e não deve ocupar a maior parte do sermão, é a introdução que vai fazer com que as pessoas fiquem dispostas a ouvi-lo até o final da mensagem, aonde você vai concluir. A introdução é o ponto que você deve trazer, por exemplo, o pano de fundo histórico. O porquê o autor escreveu, qual era o objetivo do autor, o que acontecia em volta desse texto. A introdução, especificamente, é a base do seu sermão para prender aqueles que te ouvem. Um outro recurso muito bom é começar, por exemplo, com uma pergunta para o auditório, cuja resposta será dada pelo próprio pregador durante a mensagem. Se for uma pergunta interessante, a atenção do povo estará garantida até o final do seu sermão. A introdução produz a primeira impressão aos ouvintes, e esta deve ser boa. Não é aconselhável ultrapassar de 5 a 7 minutos na introdução. A dica, 5 minutos. Nunca, em hipótese alguma, dizer que não está preparado ou foi surpreendido. Existem alguns pregadores que, quando são chamados para ministrar, eles dizem ao público, eu não estava preparado, não estava esperando. O pregador do evangelho sempre deve estar pronto, até mesmo porque é um conselho de Paulo a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Na introdução, nunca fique olhando para baixo, mostrando nervosismo, nem também olhando para cima. Olhe nos olhos da igreja, com convicção, crendo naquilo que você irá pregar. É imprescindível também, na hora do sermão, você escolher o texto. A escolha do texto que se relaciona com o tema do sermão, porém adequado. E nós vamos ver alguns tipos de textos que devemos evitar. Por exemplo, textos longos cansam os ouvintes. Textos obscuros causam polêmicas no auditório. Textos difíceis, os ouvintes não vão entender. Textos duvidosos, por exemplo, e Deus não ouve pecadores, vai causar dúvida nas pessoas. E até você conseguir transmitir esse sermão, de 10 a 15 minutos, você não vai conseguir trazer o povo de volta. Por que o texto então é importante? É o texto que chama a atenção dos ouvintes. O texto desperta o interesse em conhecer a palavra de Deus. É através do texto que vai ajudar na exposição do sermão. O texto facilita ao ouvinte entender o assunto exposto.
Devemos escolher o texto em toda a Bíblia e não somente no Novo Testamento. Existem pessoas, por exemplo, que só escolhem textos do Antigo Testamento, mas estes se corroboram no Novo. Então nós devemos tomar aí o máximo de cuidado. Nós devemos escolher também o método apropriado. Exemplo: de posse do pensamento central e do texto escolhido, deve-se determinar o método a ser utilizado. Existem muitos textos e temas que permitem a escolha de qualquer um dos métodos, porém, há temas que não permitem. A classificação do sermão. O sermão é classificado por duas formas, a saber, pelo assunto ou pelo método, podendo ele ser discursivo ou expositivo. Primeiro, pelo assunto, ele pode ser doutrinário, é aquele que expõe uma doutrina à igreja ou um ensinamento. Também pode ser histórico, é aquele que narra uma história. Ou ocasional, é aquele destinado a ocasiões especiais. O seu sermão também pode ser apologético, tem a finalidade de defender a fé, defender alguma doutrina. Narrativo, quando narra um fato, por exemplo, um milagre. Vamos dar uma dica àqueles que estão entregando o sermão. Um dos problemas mais críticos é o nervosismo. Sentem-se amedrontados, começam a tremer, alguns até transpirar. Pensam que não vão achar o que dizer ou vão esquecer tudo, o famoso branco. Não são apenas os novatos que sentem medo, mas também os experientes e veteranos da fé. Nós vamos apresentar 3 passos importantes ao pregador que ele deve tomar para amenizar este famoso nervosismo durante a pregação. Primeiro, respirar forte e relaxar. E entender uma coisa: não só você tem medo, Moisés também teve medo, mas a certeza de Moisés que fez com que esse medo fosse arredado foi que Deus deu a certeza que as ferramentas que Moisés iria usar eram insignificantes mesmo e que o poder está no nome daquele que te enviou. Respire forte, relaxe, ore e crê que o Senhor pode fazer muito através da sua vida. Estudar bem a mensagem é imprescindível. Aqueles que leem um texto mais de 16 vezes, 18, 20 vezes, ele está convicto e seguro que ele tem a mensagem. Existem pregadores que cansam os ouvintes pelo tempo, pelo despreparo ou até mesmo pela imprudência. Quando nós recorremos ao texto de 2 Samuel, ali no capítulo de número 18, quando o Absalão ele perdeu a sua vida por Joabe, e Joabe pediu para que o Cuxita fosse levar a mensagem para o rei. E lembro que Aimaas, ele disse: eu irei levar a mensagem. Mas Joabe disse a ele: você não tem a mensagem conveniente, deixe que o Cuxita leve a mensagem. E Aimaas despreparadamente disse: eu vou levar a mensagem. E o texto diz: e ele correu para tal finalidade. Quando mesmo chegou para trazer a mensagem, o texto vai dizer que ele não tinha informações necessárias para dizer ao rei o que realmente havia ocorrido com Absalão. Aqueles que saem em despreparo, correndo, com o afã de levar a mensagem, este pode trazer fracassos ministeriais para sua vida, principalmente de pregador. Já o Cuxita tinha a mensagem, tinha o preparo. Aqueles que estão preparados, conhecem o texto, têm a convicção que foi Deus que o chamou e deu a mensagem, estes, com certeza, trarão resultados formidáveis e extraordinários para a igreja. Há também aqueles que no púlpito se movimentam muito, como fantoches, ou alguns ficam estáticos, como múmias. Se puder, não ultrapasse os 45 minutos que o pastor da igreja te deu. Procure evitar ultrapassar limites. Procure evitar ganhar a igreja no grito. Ou simplesmente forçar algumas coisas a acontecer como movimento onde o Espírito Santo não está. Nós vamos trabalhar agora com métodos de preparar e pregar sermões. O primeiro deles é escrever e ler o sermão. Eu tenho por costume
ler bastante o sermão, mas também escrever. Isso faz com que você decore e guarde. Traz habilidade ao pregador em escrever e ter um estilo sempre correto, perfeito e atraente, visto que emprega as palavras com bastante cuidado e também segurança. Conserva melhor a unidade do sermão, evitando assim que o pregador vá para o púlpito nervoso e também preocupado com aquilo que ele vai falar. O pregador deve ter cuidado, pois este método traz alguma desvantagem. Vou dar um exemplo. Você leva um esboço para o púlpito, e isso é importante. Alguns pregadores levam para não cometer o erro de esquecer ou simplesmente se perder no meio da mensagem. Mas não é legal você ficar lendo somente, até porque você é um pregador do evangelho que transmite os oráculos de Deus. Então fica essa dica. Procure escrever na sua casa todo o sermão, aquilo que o Espírito Santo lhe deu como estrutura. Mas em seu esboço, coloque somente pontos importantes para que você não esqueça a sua temática. Nós vamos agora falar sobre os 3 tipos de sermão. Nós temos 3: o sermão temático, o sermão textual e também o sermão expositivo. Temático, textual e também expositivo. O que vem a ser então o sermão temático? É aquele cuja divisão das ideias é extraídas do tema, ou aquele cuja forma ou estrutura resulta das palavras ou ideias contidas no assunto. É o tipo de sermão mais usado, por ser o de mais fácil divisão e mais fácil também de ser preparado. É muito apropriado para a evangelização, o ensino doutrinário e também estudos bíblicos, discussão de temas éticos ou etc. A divisão está independente do texto. Uma vez usado o texto, não tem que usar-se mais, a não ser que contenha a ideia central. Esse sermão é o de mais lógica. O sermão temático é o que mais se presta à observação da ordem e harmonia das partes. É o mais apropriado para os que estão iniciando no púlpito. Escolhe-se o tema e busca-se em qualquer parte da Bíblia textos que apoiem as ideias selecionadas. Temos a variedade de tópicos. O pregador tem a liberdade para falar de diversos temas. E com isso, ele não fica preso a um único texto bíblico. Ele tem a possibilidade de usar vários trechos da Bíblia para desenvolver sua pregação. Esse sermão é fácil de elaborar. O pregador tem em seu favor e o privilégio de desenvolver qualquer assunto, o que torna mais fácil a organização das ideias e argumentos da maneira que ele acredita ser melhor. É o método mais prático pelos oradores iniciantes no ministério da pregação, porque o alvo da mensagem é atingido com facilidade. A pregação temática, ela tem a finalidade de centralizar a ideia e o tema da mensagem, promovendo uma melhor compreensão dos argumentos apresentados. Há um favorecimento de uniformidade. Uma vez escolhido o tema do sermão, não há combinação com outros assuntos. O pregador pode ser fiel ao tema escolhido, mas precisa ter cuidado com o texto proposto. Caso contrário, poderá seguir outros caminhos e abordar outros assuntos. Favorece o estilo literário esse sermão e a ordem cronológica. Não obstante, a todas essas vantagens, o método temático possui algumas observações que devem ser aplicadas. Por exemplo, o pregador nunca deve negligenciar o estudo profundo da pregação temática. Mesmo que seja fácil de preparar, é outro fator importantíssimo: evitar o secularismo. Às vezes o pregador pode correr o risco de sair definitivamente do assunto escolhido, e isso pode desviar a atenção do auditório. Depois nós vamos trazer na prática vários textos para explicar sermão temático, textual e expositivo. Nós vamos elaborar alguns sermões aqui na prática para você que está aí nos ouvindo em casa. Outro tipo de sermão é o textual. É aquele cuja divisão, as ideias principais, é tirada do texto bíblico. As ideias secundárias podem até ser buscadas em outros textos. Este gênero de trabalho para o púlpito faz fixar a atenção numa parte das escrituras. É profundamente bíblico e ajuda a levar o ouvinte mais perto do coração da Bíblia. Este sermão textual obriga o pregador a estudar constantemente
A Bíblia é muito apropriado para pregações sistemáticas e consecutivas de livros da Bíblia e também de alguns textos isolados. Geralmente usa-se 1 ou 2 versos para este sermão textual. E depois nós vamos trazer aí na prática alguns exemplos. Outro tipo de sermão que, ao meu ver, é o que exige mais do pregador, porém o mais difícil, mas também é aquele que surte mais efeitos e alcança resultados. É o sermão expositivo. Ele surge de uma passagem bíblica com mais de 2 ou 3 versículos. Em alguns casos, o sermão expositivo ele pode ser um capítulo, até mesmo um livro, uma epístola. Teoricamente, este tipo de sermão difere do textual, principalmente pela extensão da passagem bíblica em que se baseia. Na prática, ambos são bem parecidos. O sermão expositivo é o que se ocupa principalmente da exegese, ou exposição completa de um texto. Por exemplo, o sermão expositivo, nós observamos que ele exige uma boa hermenêutica, que é a arte de interpretar o texto, e de uma exegese com eficácia. Porque você vai ter que extrair de um capítulo, ou como disse, de um livro, epístola, ou de um capítulo, extrair todas as informações necessárias, sem sair do texto. Você não pode, por exemplo, num sermão expositivo, você sair para outros capítulos. O sermão expositivo, ele concentra-se somente numa epístola, num livro ou em um capítulo. O pensamento bíblico, ou do escritor bíblico, é que determina a essência da pregação expositiva. A pregação expositiva seria a forma mais autêntica da pregação e segue as práticas dos grandes pregadores do passado, como Agostinho, Lutero, Calvino, etc. A mensagem expositiva faz mais das Escrituras, contribuindo para o maior conhecimento bíblico, criando maior interesse na Bíblia. Isto honra as Escrituras e alimenta também os ouvintes. Nos 4 evangelhos, quase todos os parágrafos contêm material para um sermão expositivo, que pode não ser difícil de preparar, especialmente as parábolas se prestam a isso, pois todas elas evidenciam a imaginação inspirada, operando com os fatos da vida. Existe agora um ponto importantíssimo para aquele que quer elaborar um sermão. São as partes que compõem um sermão. E é sobre isso que nós vamos falar. Quais são as partes que compõem um sermão? Os elementos gerais ou funcionais que compõem o sermão, conforme a sua divisão correta. Então você que está em casa assistindo, pegue uma caneta, um papel e coloque. Primeiro, você tem que ter um título ou tema, tá ok? Todo sermão tem que ter o título ou tema e um texto. Aí você parte agora para a introdução. Depois da introdução, você tem que ter a estrutura, que nós chamamos de o corpo do sermão. Se fosse uma anatomia da pregação, seria tema ou título, o texto que você vai discorrer. Você agora precisa ter uma boa introdução. Depois, o corpo do sermão, com divisões, subdivisões e transições. A aplicação do sermão. Você deve pegar um texto. E aí vem um abismo cultural. Você pegar um texto de uma cultura diferente, de um tempo diferente e conseguir aplicar nos dias de hoje. Um sermão sem aplicação não é um sermão, não tem resultados. E depois da estrutura central do corpo do sermão, você vai para a conclusão do sermão. Lembrando, então você tem que ter um tema, um texto, uma introdução, um corpo e depois uma conclusão. Vamos entender um pouco agora sobre o título, a definição do título. Por exemplo, o seu sermão ele tem o título e, como sabemos, é a primeira parte do sermão, tá ok? Então a função do título é chamar a atenção, interessar e atrair as pessoas a te ouvir. Ele não dá nome ao sermão,
como uma peça literária completa. Não devemos confundir o título com o tema. Pode ter um e pode faltar o outro, mas não podemos confundir. O título é o que dá nome ao conteúdo, já o tema dá nome ao assunto em discussão. Qual seria então a natureza do título para o seu sermão? A natureza do título pode ser declarativa, interrogativa, afirmativa ou exclamativa. Biblicamente falando, pode ser apresentado este gráfico assim: declarativa, o que Deus pode fazer. Então você está declarando e trazendo uma curiosidade. Então o título poderia ser o que Deus pode fazer, ou até mesmo o que Deus não pode fazer. Aí você usaria Tito, capítulo 1, versículo de número 2. O seu título também pode ser interrogativo. Exemplo: onde está Jesus? E aí você vai trazer para a igreja a vontade dela passar a o conhecer. E aí você tem a resposta. Aonde está Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você vai concluir dessa forma. Como conhecer Jesus? Como chegar até Jesus? Nós temos também como título uma afirmativa. Por exemplo, Jesus foi e voltará, tá? Traz a evidência de uma certeza. Aí você pode usar João, capítulo de número 14. O título pode também trazer uma forma exclamativa. Para mim, o viver é Cristo. Você está exclamando essa determinação. Aí você usa Filipenses capítulo 1, versículo de número 21. Então nós estamos seguindo aí alguns exemplos de título. Não é obrigatório você ter o título. Já o tema, como foi dito, você tem essa obrigação. Não de expor ela à igreja, mas dentro de você, você tem que ter o tema para a sua mensagem. O tema e sua função. A função do tema é sintetizar o assunto e personificá-lo. Por isso, tema é o nome do assunto que vamos tratar, ou a síntese do conjunto deles. A introdução já é diferente, é o momento em que o pregador conquista ou ele vai perder aí a atenção da igreja. Por isso, deve ser muito bem elaborada a sua introdução. Não deve ser longa, como já foi dito, de 5 a 7 minutos no máximo. Ela deve apontar para o sermão, proporcionando uma transição suave para esse. A introdução é o vestíbulo ou a plataforma de acesso ao ponto central da argumentação. O propósito da introdução é despertar então a atenção do povo e o pensamento de tal modo que se interesse ativamente pelo assunto que você vai discorrer. Podemos comparar a missão da introdução como uma comissão de recepção de um grande evento. Quando esta funciona mal, todo o curso fica prejudicado. No sermão, acontece também a mesma coisa. Quando a introdução é mal feita, a tese se desenvolve de forma defeituosa. O que você não pode fazer como pregador, por exemplo, é pregar 20 minutos e aí dizer: agora eu vou começar a mensagem. Ou 30 minutos e depois dizer: agora eu vou começar a mensagem. Isto não é louvável como alguns pensam. Pelo contrário, isto mostra um erro homilético e de uma pessoa completamente desinformada na área da pregação, tá ok? Então, a introdução ela é a plataforma, tá ok? O corpo do seu sermão nós chamamos de uma forma técnica de introito. É a entrada para o corpo do seu sermão. É quando sai da introdução e entra no corpo do sermão. O corpo ou desenvolvimento, a estrutura central, é a parte principal do seu sermão. É onde está o maior conteúdo. É ali que você vai ministrar ao coração da igreja. Sua função do corpo, da estrutura central do sermão, é desenvolver a ideia central da pregação, que é o seu tema, através de explicações, comparações, até mesmo aplicações. Deve-se cuidar para que este desenvolvimento seja uma ordem lógica e também cronológica, de tal maneira que o pregador conduza a igreja passo a passo através da palavra de Deus. A pessoa presente poderá compreender com estas verdades bíblicas como elas se relacionam com a sua vida. E a aplicação irá fazer com que essas pessoas compreendam com o corpo e a estrutura do seu sermão o que pode ser útil para a sua vida, no que ela deve mudar.
despertando a igreja a tomar uma nova postura diante do evangelho. É o momento do choque com a igreja. A conclusão é diferente. Quando você tem o tema, o texto, a introdução e você vai para o corpo do seu sermão, logo você deve ir para a conclusão. A conclusão, então, tá, como o próprio nome sugere, no sentido técnico, é a última parte do seu sermão. No sentido homiliasta, é uma síntese de todas as verdades que foram ditas no sermão. A conclusão torna-se a parte mais gratificante do sermão para o pregador, pois, segundo se diz, é o momento quando o pregador se obriga a fazer uma síntese de tudo que ele disse. Não só para destacar e fazer lembrar as verdades principais, mas para ajudar os ouvintes a se beneficiarem da mensagem. Por esta razão, a conclusão ela deve ser breve. Por exemplo, você falou na sua mensagem sobre um texto relacionado à humildade. E você usou 3 textos aí, por exemplo, para tratar do assunto humildade. A conclusão, você irá fazer lembrar as pessoas desses 3 pontos que você usou, as divisões do corpo do seu sermão. Lembrando, conclusão não é uma outra pregação como alguns fazem. Outro ponto importante, a conclusão é o momento que você prepara também o coração daqueles que te ouvem para o momento do apelo. Vamos lembrar? A anatomia da pregação. Nesta anatomia, nós devemos ter um tema, um texto a ser discorrido, uma introdução, um corpo, que é a estrutura central, onde ocupará maior tempo, e por fim, nós temos uma conclusão. Veio a pergunta, posso então colocar uma ilustração aí no meio? Pode, desde que esta ilustração está em harmonia com aquilo que foi pregado dentro do tema, e ela não pode ocupar mais espaço da estrutura do seu sermão. Posso contar um testemunho? Você foi convocado para pregar. Qual foi a finalidade? Para transmitir a palavra de Deus ou para testemunhar? Se foi para transmitir a palavra de Deus, o testemunho ele tem que estar de acordo também, em harmonia com a mensagem, com o tema, mas este não deve ocupar também a maior parte do seu sermão. Lembrando, o testemunho deverá ser para edificação da igreja. Isto é muito importante. A partir de agora, você que já compreendeu aí de forma técnica algumas dicas, a elaboração do seu sermão, nós vamos agora partir para um momento muito importante. Na prática, pegar textos bíblicos e formar o nosso sermão. Fique aí ligado e nós vamos aprender como elaborar o nosso sermão na prática. Sobre como preparar e elaborar o seu sermão, vamos então partir aí da ideia de um sermão temático, tá? Então nós vamos usar o texto de Provérbios, capítulo de número 30, tá? Provérbios 30, você pode abrir sua Bíblia, e o versículo de número 16, tá? Provérbios 30, versículo 16, um sermão temático. Diz assim o texto: a sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água, e o fogo nunca diz basta. Somente até aí, tá? Aí você poderia usar, por exemplo, como tema da sua mensagem, 2 coisas que não podem ter na igreja e 2 coisas que precisam ter na igreja. Então você cumprimentou a igreja com a paz do Senhor, fez ali seus agradecimentos e você já vai partir para o tema. Então você poderia dizer como tema mais ou menos dessa forma: existem 2 coisas que não podem ter na igreja e 2 coisas que necessariamente tem que ter na igreja. E até o final dessa mensagem nós vamos entender o que a igreja precisa ter e o que ela não pode ter. Nesse momento, aqueles que estão te ouvindo vão querer saber quais são essas 2 coisas que ela precisa ter e 2 coisas que não podem ter na igreja, tá ok? Quando fala sobre sepultura e madre estéril, sepultura fala de morte. E você pode agora
escolher um texto para falar sobre isso, tá? Eu vou escolher Ezequiel 37, mas antes eu quero abrir um parênteses aqui. Ezequiel 37, dentro de uma boa hermenêutica e exegese, ele não trabalha com igreja. Ezequiel 37 é um texto para Israel. Então vale a pena você dizer isso na mensagem. Duas coisas que não podem ter na igreja: sepultura e madre estéril. Sepultura fala de morte, e a morte entrou no mundo através do pecado de Adão, morte física, morte espiritual e morte eterna. Mas nós vamos trabalhar com a morte espiritual. Ezequiel 37 é um texto que corresponde a Israel, mas nós podemos usá-lo para lições esta noite com a igreja. Aí tudo bem. Então aí você já não está forçando o texto, porque ele é para Israel e não para a igreja. Mas nós podemos extrair algumas lições. E o que você poderia dizer? Que o vale de ossos secos que Ezequiel foi levado, quando o mesmo foi para o cativeiro babilônico no ano 597, ele estava às margens do rio Quebar. E quando Deus pediu para que Ezequiel se colocasse de pé e o levou para Ezequiel 37, no vale de ossos secos, Deus perguntou: o que tu vês, Ezequiel? Ele disse: eu vejo ossos, eu vejo nervos, eu vejo pele, eu vejo carne. Se tem membros, tem ossos, né? Tem ossos, tem membros da igreja. Se tem nervos, tem obreiros. Se tem carne, tem movimento. Fala pro teu irmão, levanta a mão. Se tem pele, tem aparência. A igreja então tem uma boa aparência, tem pele, tem movimento dentro dela, tem carne, tem nervos, tem muitos obreiros. E tem ossos, tem membros. Por que essa igreja não se coloca de pé? Porque ele é uma sepultura. Pode ter membros, obreiros, boa aparência, e a igreja pode ter também movimento. Mas duas coisas é necessário para levantar uma igreja que está em sepultura: morte espiritual. Se não soprar o vento dos quatro cantos e não tiver a palavra pregada ou profetizada pelo profeta, essa igreja nunca vai se colocar de pé para marchar. Então você já trabalhou na sepultura. A igreja não pode ter sepultura, ou seja, morte espiritual. Madre estéril fala de uma madre, né? O ventre de uma mãe que não gera. Nós podemos simbolizar uma igreja que não frutifica, que não gera, não tem salvação de almas. O que é infrutífero? Aí você pode trabalhar com o texto que vai falar sobre uma figueira plantada em uma vinha. O agricultor passa lá e por 3 anos ele não vê um fruto. E o agricultor disse para o vinhateiro: corta e lança fora. 3 anos eu passo aqui e não dá frutos. Por que existe a madre estéril dentro da igreja? Figueira não se planta em vinha. E aí você pode trabalhar na questão de que a vinha, bambus são colocados de meio metro a 1 metro. E elas crescem entrelaçadas. Logo, as raízes da figueira elas crescem muito. Sendo assim, não tem espaço para crescer. Será que existe madre estéril na igreja porque não há espaço para crescimento dos membros? Não tem problema. O que vai solucionar esse problema não é a falta de espaço. E o erro não é o local que você está. Se não consegue crescer para o lado, o vinhateiro tem uma solução. Ele vai escavar e adubar. Nós precisamos na igreja ter profundidade, raízes. Não se cresce para o lado sem antes ter um crescimento para baixo. Crescimento para baixo não é visto, não tem holofotes, não tem fotos, mas tem raízes. E isso é muito importante. Então o vinhateiro é o Espírito Santo. É ele que vai investir nos membros da igreja, escavando e adubando, com palavra, com oração, investindo. E aí o vinhateiro diz: dê mais uma oportunidade e no próximo ano irá frutificar. Como uma igreja volta a frutificar? Não é que ela está no local errado. Ela tem madre estéril porque está faltando a presença do Espírito Santo para investir e para trazer fundamentos e raízes sólidas a essa figueira. E duas coisas que a igreja precisa ter. E aí fala sobre água e fogo. Água, palavra. Fogo, presença. Aí você pode usar o texto de Atos capítulo de número 2. Quanto à água, a palavra, você pode usar, por exemplo, Neemias capítulo de número 8. Tá ok? Então nesse sermão temático, você está falando sobre Provérbios 30, versículo 16. Sepultura e madre estéril são 2 textos distintos. E sobre
fogo e água, dois textos distintos. E na conclusão você vai concluir dizendo: nós aprendemos essa noite duas coisas que a igreja não pode ter. Que é a igreja que não frutifica, que tem a madre estéril. E para frutificar tem que ser como Ana, frutificando em lágrimas e em oração diante do altar. E você pode também falar sobre sepultura, né? A igreja que está morta espiritualmente. Mas duas coisas nós aprendemos que nós temos que sair daqui essa noite com elas: palavra e presença de Deus. É isto que vai trazer crescimento para a igreja e vida espiritual. Então o sermão temático é mais ou menos assim. Tá? Se nós fôssemos trabalhar, por exemplo, com um sermão textual, nós podemos pegar o livro de Esdras, por exemplo, tá? Vamos pegar o livro de Esdras, capítulo de número 7, tá? Um sermão aí textual, e o versículo de número 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e juízos. O que nós poderíamos colocar aqui? Poderíamos colocar o seguinte: primeiro ponto aí do seu sermão, Esdras prepara o coração. Segundo, ele cumpre. Terceiro, ele ensina. Então, neste texto você vai entender que Esdras prepara o coração, Esdras, ele guarda, né, a palavra no seu coração, então ele se prepara, depois ele guarda e depois ele ensina. Então nós temos três pontos importantes aí como tópicos do seu sermão. E qual seria aí a introdução, o pano de fundo histórico? Você teria que dizer sobre o cativeiro babilônico de 70 anos, a volta com Zorobabel, Neemias ele vem para reconstruir os muros, mas é Esdras que vem trazer a lei do Senhor. Então você coloca a igreja dentro desse contexto e depois você trabalha aí nesse sermão textual. E aí o sermão expositivo é aquele sermão, por exemplo, que não sai do texto. Você pode pegar, por exemplo, Lucas capítulo de número 15, a parábola do filho pródigo, que é bem conhecida, e você trabalha dentro dessa parábola e você não sai. Você pode usar o capítulo todo, o capítulo 15? Pode. Três coisas perdidas, por exemplo. Aquele que se perde dentro de casa, que é a dracma. Aquele que se perde na inocência, que é a ovelha perdida. E o filho pródigo que se perdeu, mas sabendo o que ele queria. Realmente ele queria sair. E aí você pode trabalhar aí neste capítulo de número 15. Esse é o sermão expositivo. Se você for trabalhar, por exemplo, numa carta, numa epístola, por exemplo, a epístola aos Filipenses, você pode fazer um sermão expositivo, mas dividir nos 4 capítulos. Por exemplo, na introdução você teria que dizer que Paulo escreve 4 cartas da prisão e que aos Filipenses é a 4ª epístola, tá, da prisão. E quando Paulo escreve é 10 anos depois que ele fundou essa igreja. E quando foi que ele fundou essa igreja? Na segunda viagem missionária, quando ele inaugura a primeira igreja na Europa, que era a Macedônia. E aí você pode dizer todo o trabalho que ele teve com Silas, quando o Espírito Santo em Atos 16 impediu Paulo de ir para Mícia, para Bitínia, e um varão macedônio apareceu em visão dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo chega na Macedônia, ele encontra Lídia, prega, Deus abre o coração de Lídia, ela se converte, abre um ponto de pregação na casa de Lídia, a família dela se converte, se batiza. Depois tem aquele evento daquela menina que tinha um demônio, um espírito de adivinhação, ela é a 2ª membro da igreja de Filipenses. E depois o carcereiro, quando eles são presos. Ou seja, a igreja de Filipenses para Paulo, ela nasceu em um período de tribulação. E aí você já trouxe o pano de fundo histórico e a introdução. E qual é o texto que você iria usar aqui para os filipenses? Você poderia usar Filipenses capítulo 4, versículo 4, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Então é a carta da alegria. Qual seria o corpo, a estrutura da anatomia deste sermão? A epístola aos Filipenses, no capítulo de número 1, fala sobre a alegria em sofrer. Capítulo 2 fala sobre a alegria em servir. Capítulo de número 3 fala sobre a alegria em crer. E o capítulo de número 4, a alegria em dar. Observe, qual é o tema da mensagem? Em qualquer circunstância, regozije-se no Senhor. Vou repetir, em qualquer circunstância, regozije-se no Senhor. Nós já entendemos que é uma carta da alegria. E expositivamente você vai trabalhar o capítulo de número 1, Paulo fala que até as prisões que ele sofreu contribuiu para o evangelho, para o crescimento até da igreja de Filipenses. Ora, o que nós entendemos? A alegria em sofrer, porque o sofrimento que nós passamos pode estar contribuindo
para o crescimento de algo, quando esse sofrimento é dentro da vontade de Deus. No capítulo de número 2, fala sobre a alegria em servir. E aí Paulo vai dizer que os filipenses deram um exemplo com Epafrodito, que serviu a Paulo mesmo em um momento difícil. E aí Paulo vai trazer o maior exemplo de serviço, que é Jesus Cristo, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, né? Porque ele não teve forma de Deus, e essa forma nós já aprendemos em Cristologia, que não fala de uma forma exterior. A palavra não é esquema no grego, a palavra aí nós entendemos muito bem que é morfe, tá? Ele não teve em forma de Deus no sentido de uma forma exterior, mas ele permaneceu com a forma em essência, ele não deixou de ser Deus, tá? Então, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, tá? E tomando forma de servo e de homem, tá ok? Ele foi obediente até a morte de cruz. E aí Paulo vai falar sobre a alegria em servir. Ele traz o maior modelo, que é Jesus Cristo, que nos serviu de exemplo, tá? E no capítulo de número 3, Paulo vai falar sobre a alegria em crer. E Paulo vai falar até que existe uma cidade nos esperando nos céus. A alegria de, mesmo em dificuldades, crer no arrebatamento da igreja e crer que há um céus preparado para a igreja. No capítulo de número 4 você encerra o sermão expositivo nessa epístola falando sobre a alegria em dar. E Paulo vai dizer no capítulo de número 4 que ele aprendeu a ter fartura, necessidade, e ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Independente das circunstâncias, eu posso todas as coisas, porque Cristo me fortalece em todas elas. E aí Paulo vai dizer sobre a contribuição que os filipenses trouxeram a Paulo, a generosidade em dar, ter alegria em contribuir. E Paulo diz: e o Deus de paz suprirá todas as vossas necessidades. E aí na conclusão, você conclui dizendo assim: nós aprendemos essa noite em ter alegria, em sofrer, em servir, em crer e também ter alegria em dar. Em qualquer circunstâncias, alegre-se e regozije-se no Senhor. Então esse é o sermão expositivo. Você pode trabalhar, por exemplo, a vida de Jó no sermão expositivo. Você pode trabalhar, por exemplo, na vida de Jacó, na biografia de Pedro. É um sermão expositivo, tá? Então você tem aí alguns exemplos de um sermão expositivo, textual e também sobre um sermão temático. Até a próxima matéria, se assim Deus permitir, e Deus os abençoe.